Amém. Pai, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame óleo fresco da tua unção sobre mim, para que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já transmitiu ao meu coração. Que todas as vidas que vão ouvir esse estudo, Senhor, possam ser completamente abençoados por Ti. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fiz esse estudo, eu até tenho que dizer um pouco do endereço, né, que a gente não pode copiar as coisas dos outros e não dizer. Né? Eu estava vendo um filme que eu recomendo para todo mundo, que está lá na Netflix, chamado Mais que Vencedores. E tinha uma moça cheia de problemas, e aí ela encontrou com uma líder, não sei se ela é pastora, não diz, e começa a falar com ela. E ela falou assim, eu posso te dar uma tarefa? Leia Efésios 1 e 2, que ali você vai encontrar 7 coisas que Deus diz que você é. Aí eu saí copiando as 7 coisas só, que eu resolvi fazer um estudo de verdade, assim, eu mesma pegar os... Porque lá no filme não fala os versículos, não fala nada. Aí eu li com muita atenção Efésios 1 e 2, e eu encontrei 12 atributos maravilhosos que Deus diz que nós somos. Então, eu vou ler vários versículos desses 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, para nós podermos entender as 12 coisas maravilhosas que nós somos para Deus. Gabriel, também quero. Eu botei quem Deus diz que somos, porque, na verdade, é isso. O que Deus diz? Porque, às vezes, as pessoas têm tantos complexos por traumas, por memórias negativas, se sentem fracassados e se sentem, às vezes, deprimidos. E aí, Deus... A gente não tem que olhar para o que os outros disseram, já imprimiram no nosso coração que nós somos. Porque Deus diz que nós somos 12 coisas maravilhosas, e a gente vai ver isso. Efésios 1, 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, a primeira coisa é que nós somos abençoados. Olha que maravilha. Nós somos abençoados, e a gente tem que acreditar nisso. Eu não sei que luta você está passando, eu sei quais são as minhas lutas, mas nós temos que crer de todo o nosso coração que nós somos abençoados, porque foi Deus que disse que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Obrigada, Cláudia. Então, Deus tem prazer em abençoar seus amados. Somos abençoados porque Ele nos abençoou. Não somos abençoados pelas nossas próprias mãos. Nós somos abençoados porque Deus nos abençoou com todas. Gente, é todas, a palavra é todas. Todas não. Toda sorte de bênçãos espirituais. Nós realmente passamos por muitas adversidades, por muitas lutas. Mas se nossos olhos estiverem fixos nele, e somente nele, veremos quantas bênçãos ele já nos deu. Eu já disse isso aqui, que tem um hino do cantor cristão, que quando eu era da Igreja Batista eu cantava, que diz, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas das divinas mãos. Então, aí quando a gente cantava essa música, eu falava assim, Senhor, não consigo contar. Não dá para contar quantas bênçãos o Senhor já me deu. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ser muito grato a Deus. Porque são muitas as bênçãos. Todas as manhãs, quando a gente abre o olho, as misericórdias de Deus já se renovaram na nossa vida. Então, a gente já tem que agradecer porque a gente acordou vivo e porque as misericórdias de Deus se renovaram nas nossas vidas. Então, que bênção maior que essa? Então, a maior de todas as bênçãos é a nossa salvação. Jesus veio e Ele morreu por nós para que tivéssemos vida e vida em abundância. E um dia, Ele alcançou o nosso coração. Quer dizer,
daí é a bênção completa. Primeiro, porque ele morreu por cada um de nós. Ele fez o sacrifício por nós. Ele carregou o peso por nós. E segundo, porque ele alcançou os nossos corações. Nós podíamos estar aqui com um coração duro, quer dizer, não estaríamos aqui, estaríamos sei lá onde, com um coração duro, sem aceitar esse sacrifício de Jesus. Mas nós estamos aqui e aceitamos. Então, é maravilhoso saber que ele alcançou os nossos corações. E aí a gente vai para Efésios 1, 4 e 5, que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Gente, é bonito demais isso, né? Então, nós fomos, em segundo lugar, nós fomos escolhidos por ele. Jesus me escolheu. Eu, pecadora, soberba, achando que me intelectualizar é que eu estava com tudo, cheia de nariz em pé. Aí ele foi lá, me pegou. Gente, eu até hoje não entendo, não consigo entender isso. Debochava da Bíblia, gente. Não consigo entender porque que Deus me alcançou. Não consigo. É muita misericórdia. Aí ele foi lá, vem cá. Você é minha ovelhinha. Você é minha ovelhinha. Eu não entendo até hoje. Então, ele me escolheu. Ele não escolheu pessoas letradas, santas, perfeitas. Ele escolheu, vamos pensar lá atrás, um cobrador de impostos completamente discriminado por toda a sociedade judaica. Ele era considerado um traidor do povo judeu, porque ele colhia impostos exorbitantes para Roma. Então, ele era um homem letrado. A Edmeia diz que ele era o que corresponderia hoje ao funcionário da Receita Federal. Aí fala assim, um empregão, Mateus tinha um empregão, funcionário da Receita Federal. Jesus falou, bem, me segue. Abandonou tudo. Escolheu. Porque lá em 1 Coríntios 1, 28 e 29, diz assim, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, se você é uma pessoa que ama o Senhor e o segue, é porque você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser separado para Ele. Não porque você é letrado, não porque você é importante, não porque você tem um sucesso social, profissional, financeiro. Não, Ele te escolheu. Ele escolheu as coisas fracas. Ele escolheu as coisas humildes. Ele nos escolheu. O terceiro atributo, nós somos predestinados para Ele. Não é o que o texto diz? Ele nos predestinou. Cadê? Não estou achando. Ele, em amor, nos predestinou para Ele. Ainda foi assim, em amor. Em amor. Nós fomos predestinados para Ele. Por seu infinito amor, Ele nos predestinou para um destino glorioso. Esse destino será cheio de glória e paz. Hoje eu estava ouvindo uma música, lembrei da Débora e do Aloizinho, que os dois cantaram essa música no casamento da minha filha, mais velha. E é um texto que eu penso muito, porque às vezes eu vejo assim, pastor Aloysio pregando, não, porque eu imagino assim, aí vejo outros pregadores, eu não consigo imaginar, porque, e aí eu sei por que eu não consigo imaginar, por quê? Porque o que diz lá em Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente não consegue nem imaginar como é Jesus, a gente não consegue nem imaginar esse destino glorioso que Ele nos predestinou, porque é grande demais, é glorioso demais,
Eu não consigo imaginar, eu não sou talvez assim, eu penso na Ingrid, que é uma pessoa super criativa, e em outras pessoas. Eu não sou uma pessoa criativa, então eu não consigo realmente imaginar a glória que é aquilo que me espera, aquilo que espera cada um de nós. Nós fomos predestinados para Ele em amor. E a outra coisa que esse texto que a gente leu diz que nós fomos adotados como filhos, como filhas. Nós somos adotados. E segundo a sua vontade, o seu propósito, Ele nos adotou como filhos. Né? O que diz João 1,12? Ele disse, veio para os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu foi feito filho de Deus. Então, nós fomos feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus como Senhor e crê no seu nome, Deus dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus Pai. Então, nós fomos adotados como filhos. Quanta honra! Quanta honra! Quem sou eu para ser filha do Altíssimo? E é interessante você ver na história de Jesus, porque no Antigo Testamento não se falava em pai, né? Ontem eu até falei isso na aula, né? Que assim, o cristianismo que nos coloca como filhos, porque em qualquer outra religião é Deus, Alá, sei lá, Deus não sei das quantas, mas ninguém é filho. E aí, quando Jesus começou a dizer que ele era filho, todo mundo, que heresia, que blasfêmia, como que ele está se dizendo filho de Deus, que absurdo. E ele com aquela autoridade toda, aí nessa hora eu imagino, com aquela autoridade, sim, meu pai me enviou, eu estou fazendo a obra que meu pai me mandou fazer. Então, o pessoal não entendia mesmo, não conseguia ter a revelação. Só que aí ele não era o único filho, ele é o unigênito, mas ele se tornou o primogênito de muitos filhos, todos nós que nos tornamos por adoção filhos. Gente, é muita honra, é muito maravilhoso saber disso. E, principalmente, eu penso também nisso, que eu não sei se vocês tiveram bons pais ou não tiveram bons pais. Eu não tive um bom pai. Era um pai super amoroso, mas não foi um bom pai. E aí, quando eu me converti, porque eu conheço pessoas que não tiveram bons pais e não conseguem orar chamando pai. Não conseguem. Porque eu lembro do pai que não foi. Mas eu fiz o caminho oposto. Quando eu me converti, que eu podia orar assim, pai, gente, eu enchi a boca, até hoje eu encho a boca, pai, e aí vou orando, pai, saber que, apesar de não ter tido um bom pai terreno, eu tenho um pai para toda a eternidade, um pai perfeito, um pai que me ama, um pai que cuida de mim, que me protege. Então, por que ele é meu pai? Porque ele me adotou como filha. Ele te adotou como filho. E aí a gente vai para Efésios 1, 7 e 8, que diz, nele, né, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Então, nós fomos redimidos. Nele, em Jesus, nós temos a redenção. Por seu sangue somos redimidos. Segundo a riqueza da sua graça. Não é segundo a riqueza de ninguém, nem do mundo, nem do dinheiro. Nada pode comprar. Nós fomos redimidos pela riqueza da graça do Senhor Jesus. E aí nossos pecados são por Ele esquecidos. Redenção é a libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio do seu sangue precioso que é derramado sobre nós. E quando temos a redenção, somos livres da escravidão do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre
nós. Nós estamos lendo, no momento, Êxodo, e a gente vê aquela história linda de Moisés libertando o povo da escravidão do Egito. E aí, Moisés ali estava tipificando Jesus, que nos libertou da escravidão do Egito, entre aspas, ou seja, da escravidão do pecado. Então, só Ele pode nos libertar de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões e também de todos os nossos traumas, de todas as nossas dores. Nós somos redimidos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu desejo pecar toda hora. Nós somos pecadores. Então, quando eu estou assim, oro, louvo, estou assim no céu, de repente ouço uma notícia, aí, penso mal dos outros. Eu falei, pronto, acabou. Pensei mal de quem não podia, pequei. Pequei por pensamento. Que droga, Senhor, como eu preciso de Ti. Mas eu acho que é o espinho na cara, eu acho que é para eu lembrar que eu dependo dEle. Nós dependemos dEle, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas Ele nos redimiu. E, em seguida, também está no texto, Ele nos perdoou. Nossos pecados são perdoados, nossos pecados são cancelados quando a gente confessa. Não há mais culpa pelo pecado. Por isso, Jesus, lá na cruz, diz: está consumado. Jesus fala 7 coisas na cruz do Calvário. O Edmeia tem um estudo maravilhoso sobre os 7 gritos de Jesus na cruz. Mas o que eu mais amo é isso: está consumado. O que significa isso? Jesus pagou por nós a condenação, toda a condenação pelo pecado. Você pode ter cometido toda e qualquer atrocidade. Se você se arrependeu e confessou a Deus, o seu pecado foi cancelado. E Deus joga no mar do esquecimento. Isso é dito lá em Miqueias 7 e em Isaías 43. Deus esquece e joga no mar do esquecimento. Uma vez eu tive uma experiência, eu não sei se os jovens se lembram, porque eu fui num presídio, num projeto missionário. E de lá, eu fui em casa, tomei banho e vim para o culto dos jovens. Eu cheguei assim, eu não sei o que foi aquele dia na minha vida. Imagino o que eu fui fazer, qual era o meu papel no presídio, naquele projeto missionário. Conversar com as mães dos presos. Gente, por favor, né? Deus apronta cada uma com a gente, porque eu tinha vontade de abraçar elas e chorar mais que elas. E eu tinha que dar uma de psicóloga, ouvi-las, e o Espírito Santo ia me dizendo o que eu tinha que falar. Mas o que foi mais maravilhoso, o que foi assim, incrível, que depois... Porque aí teve corte de cabelo, teve não sei o quê, cada um fez uma coisa. E, no final, uma igreja fundada ali naquele presídio, né, a Assembleia dos Santos, eu nunca esqueci, começaram a cantar, a louvar a Deus. Eles se vestiram todos de branco, todos uma camiseta branca. E eles cantaram aquela música, que eu não vou saber nem cantar um pedaço, mas é uma assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. E eles cantavam aquela música, e eu olhava, eu já não estava atendendo, mas eu olhava para a fisionomia de todos eles que estavam ali cantando aquela música, que nenhuma condenação mais havia, porque eles estavam em Cristo Jesus. E aí eu olhava o todo, e eu olhava para aqueles que não faziam parte desse grupo. E era tudo assim, aquela cara de ódio, com aquela... E esses aqui, eu olhava, e eu só via pureza, eu só via amor. E aí eu pensava, esses daqui cometeram as mesmas atrocidades do que aqueles lá. Roubaram, mataram, traficaram, estupraram, sei lá o que eles fizeram. Mas eles estavam ali no mesmo barco. Mas naqueles que tinham se convertido, havia um olhar
tão diferente, um olhar tão de amor, tão de pureza. Por quê? Porque eles sabiam que o pecado deles tinha sido perdoado. É lindo saber isso, é maravilhoso saber que não, eu cometi só um pecadinho, eu só menti um pouquinho, aí o outro matou. Qual é o pecado maior? Não importa, pecado faz separação nossa de Deus. É o que fala Isaías 59:2. Mas saber que, independente dos nossos pecados passados, Deus nos perdoou e jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí a gente vai para o nosso sétima característica, que está lá em Efésios 1. Eu vou ler do 11 ao 14. Diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvar, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, nós somos herdeiros. Fomos adotados como filho, e filho recebe o quê? Recebe a herança. Nós somos herdeiros. E como filhos e como herdeiros, nós temos que cada vez ser mais parecido com Ele, porque essa é a maior herança. Não, o que é ser herdeiro? Somos herdeiros das riquezas de Deus, somos herdeiros do caráter de Deus, somos herdeiros da mente de Cristo, somos herdeiros das promessas que Deus faz na palavra dele. Nós somos herdeiros de todas as bênçãos, que foi o primeiro item. Somos abençoados com toda, não é algumas, toda sorte de bênçãos espirituais. Então, nós herdamos tudo isso. Não tivemos que pagar para obtermos as riquezas. Jesus pagou o preço por nós. E eu penso assim muito sobre isso, porque eu sou muito grata a Deus pelo lugar que eu moro, porque é um apartamento próprio, mas eu não tive que pagar um centavo por ele, porque a minha mãe pagou por mim. A minha mãe e a minha tia trabalharam duro a vida inteira como professoras, juntaram o dinheirinho e compraram 2 apartamentos. Um ficou para o meu irmão, um ficou para mim. E aí, quando eu penso nisso, eu faço uma correlação. Jesus, eu não tive que pagar por esse apartamento, foi de graça para mim. Custou para minha mãe, para minha tia. Mas para mim não custou. E aí eu penso na minha mansão celestial, na nossa mansão. Nós não pagamos nada pela mansão. E aí, assim, eu penso que esse apartamento eu estou vivendo, sei lá quanto tempo Deus vai me dar. Eu já botei assim uma idade, assim, já falei com Deus, não sei se ele vai. Que o pastor Luiz não pode saber disso, não, mas enfim, porque ele quer que a gente viva 120 anos, aí eu falo assim, não, Senhor, não, quero não. Mas, enfim, a gente não sabe. Mas o que eu sei é que o dia que o Senhor quiser me levar daqui, eu vou viver numa mansão celestial com Ele, em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Então, somos herdeiros. Somos herdeiros, ainda que você... E eu lembrei de uma coisa assim, linda, é incrível, porque assim, o coração quebrantado é algo também, a gente não sabe como que Deus quebranta alguns corações e outros ficam tão duros, né? A Edmeia, ela foi... ela viajou uma vez para o Haiti, logo depois, não, tipo assim, 1 ano depois, mais ou menos, 1 ano, um pouco mais, do terremoto que teve lá em 2010. E aí ela via as pessoas morando, eles faziam assim, eles botavam 4 estacas e botavam um plástico por cima
aí se tornou a casa daquela família e assim por diante. E a Edmé ficou muito tocada, né? Lógico, por isso. E aí a Edmé, não, vamos orar, porque Deus pode dar. Ah, não tem problema não, irmã, não tem problema não. Falou lá em francês, né? Edmé sabe falar em francês. Tem problema não. Eu sei que eu vou morar numa mansão celestial. A casa que eu estou aqui não tem nem importância não. Aí eu fico envergonhada. Assim, que fé é essa, gente? Que fé é essa? Já eram pobres, aí teve um terremoto, perderam as suas casas, perderam tudo. E não tem problema não, irmã. Eu já sei onde eu vou morar. Muita certeza de quem ele é em Deus. Né? É uma fé que, assim, que me constrange. Mas eu acho que, assim, quando acontece uma calamidade, parece que Deus vai lá para aí. Essa pessoa aí precisa de mais fé para se manter, né, em mim. Mas é isso. É a convicção, é a segurança de que ele um dia vai morar na mansão celestial. E essa é a segurança que nós temos que ter, porque nós somos herdeiros de Deus. O outro ponto que a gente leu, né, nesses versículos é que nós somos selados. Nós fomos selados com a marca do Espírito Santo. Tem marcado aqui, ó. Eu não estou vendo a marca da Gláucia, a Gláucia não está vendo a minha marca. Mas eu sei que nós, todos aqui, somos selados. Nós temos a marca do Espírito Santo. E sabe quem pode ver essa marca? O diabo. O diabo vê essa marca em nós. Epa! Não dá pra, essa aí não dá nem para encostar, porque essa aí tem a marca do Espírito Santo. Nós fomos selados. Como Jesus disse, o Espírito Santo é a promessa do Pai. E, de modo notável, essa promessa é estendida a todos, com base na fé de cada um de nós em Cristo Jesus. Mas o Espírito não é apenas o cumprimento da promessa de Deus em habitar em seu povo. É também, e é maravilhoso isso, mas também é uma garantia de que Deus nos dará a herança final para quem perseverar até o fim. Tem que perseverar até o fim. Aí você receberá a coroa da vida. É o que diz lá em Apocalipse. Para a igreja de Esmirna, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Receberá o quê? A herança completa. O selo, o penhor do Espírito Santo. É como uma entrada, ou primeira parcela de sua redenção total. O Espírito é uma garantia de um antegozo da glória dos tempos que estão por vir. Aqui nós temos lutas, aqui nós sofremos, aqui nós vivemos desafios, aqui nós vivemos decepções, mas a gente tem que ter a certeza que Deus colocou esse selo em nós, e nós somos filhos, nós somos escolhidos. O Espírito Santo não é somente a entrada paga, adiantada, que confirma a posse daquele que nos comprou e selou, mas é a própria garantia da qualidade de vida que teremos lá no céu. Né? O que o Apocalipse diz? Sem choro, sem luto, sem pranto, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, é uma vida plena. Então, como eu já falei, né, quando o diabo nos vê, ele vê logo o selo. E por isso não pode nos tocar. E nós temos que andar de cabeça erguida por sabermos que nós somos herdeiros, que nós somos filhos. E lá em Efésios 2, 4 e 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Então, nós somos amados. Eu acho que eu sou amada por muita gente. Graças a Deus por isso, até porque eu amo muita gente. Mas a Débora pode me amar muito, e eu sei que ela me ama. Mas saber que eu sou amada
pelo Pai eterno, pelo Deus Todo-Poderoso, é algo que enche o meu coração de vigor, que enche o meu coração de alegria, que enche o meu coração de felicidade, de plenitude. Nós somos amados com um amor. O que a Bíblia fala lá em Efésios 3,19? Com amor que excede todo entendimento. Eu sempre digo isso, eu brinco com isso, mas não é uma brincadeira, na verdade, mas eu falo, eu não daria nenhuma filha minha para morrer por ninguém. Não daria, não daria. Eu posso até dar a minha vida. Se tiver um carro passando, o Isaac tiver, eu me enfio debaixo do carro para preservar o Isaac. Eu tenho certeza que eu faço isso. Mas eu não dou uma filha por ninguém. Não dou. Elas são os 3 tesouros que Deus me deu. Mas o Pai deu o filho dele para nascer e morrer por cada um de nós. Então, é um amor que excede todo entendimento. Não dá para entender esse amor. E lá em 1 João 4,19, diz que Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando a gente estava fazendo tudo que é besteira, tudo que é porcaria, aí eu olho para mim, quando eu estava debochando da palavra de Deus, quando eu estava debochando de crente, quando eu estava dizendo que Deus não existia, Ele já estava me amando. E Ele já estava me cercando em volta para me alcançar. Então, não consigo entender, não dá para entender. Por isso, a Bíblia diz que excede todo o nosso entendimento, o amor de Deus por nós. Então, podemos ter sido rejeitados por nossos pais, maridos, esposas, professores, sei lá por quem, mas nunca fomos rejeitados por Deus. Então, Deus Pai deu esse único filho para morrer uma morte humilhante, uma morte de cruz, uma morte dolorosa. Jesus sofreu todo tipo de dor, a física, a moral, a emocional, a espiritual. Pela primeira e única vez, Jesus se separou do seu Pai, por minha causa, por sua causa, tudo por amor a nós, tudo para nos ter com Ele por toda a eternidade. Gente, a gente não pode andar de cabeça baixa, tendo consciência de todas essas coisas que Deus diz que nós somos. E aí ele diz também que nós somos o quê? Salvos pela graça mediante a fé. Nós fomos salvos. Temos vida eterna com Ele. Todas as nossas dores serão canceladas. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima nem dor. Não haverá mais luto, e eu acrescento, né? A Bíblia diz que não pode acrescentar, mas eu acrescento. Não haverá mais luto, nem luta. Não haverá luta e não haverá mais luta. A vida que a gente vive aqui é luta, é luta, é luta. E aí não haverá mais isso. Uma vida plena. Então a gente tem que ser feliz aqui, sabendo de tudo isso. E lá, para terminar, nos 2 últimos atributos, né, vamos ler Efésios 2, 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Débora falou hoje sobre família, que nós somos inseridos na família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Então, nós nos tornamos membros da família de Deus. Fomos inseridos na família do Rei da Glória. Tem uma música do Sérgio Lopes, que tem uma frase que eu acho linda. O nome da música é Eu Te Amo. Que a frase é incluíste minha vida nos teus planos. Então, Deus incluiu a nossa vida nos planos dEle. Por sermos
família dele, por termos sido inseridos na família dele, nunca mais estaremos sozinhos, pois fazemos parte da família do Deus Altíssimo. Somos família, porque somos todos filhos do Deus Pai. E por isso somos todos irmãos, somos família. Por isso nós nos ajudamos e temos que nos ajudar. Por isso que um sente a dor do outro, por isso que um consola o outro. Por isso que quando a gente faz um almoço, que aliás, né, gente, domingo tem almoço aqui na IEPC, um almoço maravilhoso. Aí a gente vai contribuir e aí ultrapassa o valor, porque todo mundo quer contribuir, porque todo mundo quer colaborar, porque somos família, porque queremos o bem uns dos outros. Ai, como é bom fazer parte da família de Deus. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos nunca mais. Não só porque Deus nos prometeu, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas nós temos uns aos outros também. Porque Deus não quer que a gente fique sozinho. A gente quer que um aqueça o outro, um exorte o outro, um faça carinho no outro, um ore pelo outro. Somos família de Deus. E, por último, 12ª característica, nós somos moradas do Espírito Santo. Então, passamos a ter a honra de sermos moradas do Espírito de Deus. Deus não, Ele está do meu lado, Ele está na minha frente, Ele está atrás, Ele está em todo lugar. Mas Ele está dentro de mim, através do Espírito dEle. Nosso corpo é tão perfeito diante dos olhos do Pai, que passamos a ser seu templo, sua morada. Eu não sei o que já disseram que você era, não sei qual a marca que o mundo deixou em você, eu não sei quais os teus traumas, eu não sei o que aconteceu na tua vida. Mas o que eu sei é que se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você, eu, nós, aos olhos de Deus, passamos a ser essas 12 maravilhas. Abençoados, escolhidos, predestinados para Ele, adotados, redimidos, perdoados, herdeiros, selados, amados, salvos, membros da família de Deus e morada do Espírito Santo. Por isso que nós temos que andar de cabeça erguida. Ainda que a gente viva a luta, ainda que o nosso coração sangre por alguma coisa que não está bem na tua vida, na tua família, enfim, no seu trabalho, onde quer que seja. Mas se nós tivermos a plena consciência que nós somos para Deus essas 12 maravilhas, não há mais lugar para tristeza, depressão. A gente pode ficar deprimido, a gente pode sentir tristeza, mas a gente não pode mais andar de cabeça baixa, como derrotados. Eu quero dizer nesse sentido. Claro que nós podemos ficar tristes, termos angústia. Até Jesus teve angústia, transpirou sangue de tanta angústia. Passamos por essas lutas, mas não podemos andar como derrotados, nós temos que andar como vitoriosos, não porque temos dinheiro, não porque temos uma ascensão social, não porque, você pode botar lá o que for. Nós temos que andar como vitoriosos por causa dessas 10 maravilhas que Deus diz, é Ele quem diz, na palavra dEle. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, para escrever essa carta aos Efésios, esses 2 capítulos primeiros, ele diz, Deus diz que nós somos essas 12 coisas. Então, que nós possamos andar de cabeça erguida, como vitoriosos do Pai, porque não tem Pai melhor que esse. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa palavra, esse estudo, e que o Senhor possa edificar a cada um de nós, a começar em mim. Quando a tristeza bater, quando a tempestade vier, que nós possamos lembrar
o que o Senhor diz que nós somos. Que nós possamos lembrar de tudo o que o Senhor diz que nós somos. Que nós possamos sempre olhar para o teu trono, olhar para os teus olhos amorosos. A minha oração, Senhor, por mim e por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, é que em qualquer momento de adversidade, em qualquer momento de luta, nós possamos olhar para Ti, nós possamos olhar para o Teu trono, nós possamos entender quem nós somos para Ti. E assim nos regozijarmos em Ti, e assim glorificarmos o Teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que o Senhor disse quem nós somos. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.